Pessoal, muita gente desse lado pediu-me para falar da WorldCoin. Eu tenho falado aqui sobre outras criptomoedas, algumas que são menos famosas, outras mais famosas. Ok, WorldCoin é uma daquelas que realmente eu tinha que falar por ser tão diferente em alguns aspectos e por estar neste momento a ter todo o buzz e toda a gente está a falar sobre isto. Já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro, espero que esteja tudo bem convosco, que vocês façam um gosto, partilhem este vídeo, subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais em baixo, muito obrigado pelo vosso apoio. Ok, bora lá, então o que é a WorldCoin? Muito provavelmente vocês já ouviram falar daquela bola, que é a Orb, que foi feita para escanar os nossos olhos e que isto está ligado com uma blockchain que tem um token que é a WorldCoin. Ok, então este é um projeto realmente focado em escanar os olhos dos seus utilizadores. E neste momento existem mais de 2 milhões de scans feitos. Eu quero dizer que 2 milhões de pessoas aceitaram ter os seus olhos escanados para terem alguma coisa em troca. Já lá vamos. O objetivo desta rede e deste projeto é chegar à identidade digital descentralizada. E esta ideia é excelente, não é uma ideia minimamente nova, já se fala sobre isto há vários anos. Tirando a parte dos olhos, essa parte é que realmente é nova. Se nós repararmos, a identidade digital é algo para o qual nós estamos a caminhar. Por exemplo, o nosso cartão de cidadão cada vez tem mais informação sobre nós e é algo mais digital. O mesmo, por exemplo, com a chave móvel digital. Nós podemos, neste momento, assinar N coisas, contratos e muitas outras coisas que podemos assinar de forma completamente digital. O passo da identidade digital é uma coisa mais complexa mais à frente, que não vale a pena explicar aqui muito, mas é na realidade termos a nossa identidade descentralizada e não completamente controlada só pelo governo e, no limite, sermos nós os donos dos nossos próprios dados e não um governo, e nós é que cedemos os nossos dados a quem quisermos, às instituições, aos organismos que quiserem. Obviamente que o Estado aqui terá que ter sempre os nossos acessos, mas essa é outra questão. Voltando à WorldCoin, fundada por 3 pessoas, uma delas é um dos cofundadores da OpenAI e, obviamente, neste momento a OpenAI é o monstro que é, está nas bocas de toda a gente, devido ao ChatGPT, devido à Microsoft ter gasto um balúrdio para comprar 49% da OpenAI. Há uma enormidade de pessoas que utilizam o ChatGPT, é uma aplicação de enorme sucesso, e então isso também fez com que esta WorldCoin, que tem o mesmo cofundador, ganhasse aqui agora algum peso nas notícias, mas a WorldCoin já existe para aí há 2 anos, no mínimo. Nestes 2 anos levantou pouco menos de 250 milhões de dólares, o que não é mau, mas também não é uma verdadeira fortuna. Agora, para uma fase tão inicial, onde tão pouco está feito, 250 milhões realmente é muito dinheiro. E então, porquê o ID e porquê o scan? Bem, o scan porque a nossa íris, o nosso olho, é único. Todas as pessoas têm algo diferente, não existem 2 íris iguais. De um ponto de vista probabilístico, é ainda mais difícil nós encontrarmos 2 olhos exatamente iguais do que 2 impressões digitais completamente iguais. Porquê o ID e porquê esta WorldCoin? Porquê esta moeda mundial, digamos assim? Porque, uma vez mais, o Sam, o cofundador tanto da OpenAI como da WorldCoin, acredita que a inteligência artificial, aos poucos, irá retirar uma grande quantidade de empregos, uma grande quantidade de trabalho dos humanos. E que será necessário um basic income, digamos assim, um vencimento base que é dado às pessoas, as pessoas recebem-no mesmo sem trabalhar. Este conceito é um conceito já falado há muitos anos por muitos economistas, se calhar há mais de 20 anos que eu leio sobre este conceito, só que está cada vez a ganhar mais peso devido à questão da inteligência artificial, o que não quer dizer que estejamos mais perto ou mais longe disso acontecer, mas o tema em si tem levado a que se falasse muito sobre este basic income. E então, ok, se toda a gente tem direito a receber dinheiro, vamos supor no futuro, deixa-me só fazer aqui esta parte, de um ponto de vista económico, faz muito sentido nós termos isso. E a economia não vai cair por causa disso, porque toda a gente agora, de repente, ninguém trabalha e todos recebem dinheiro. Não, mas isso fica para um outro vídeo. Onde podem haver problemas são em questões mais sociais e psicológicas, aí eu não sou um expert, um dia posso falar sobre isso, porque tenho lido imenso, mas, ok, não é o objetivo deste vídeo, claramente. E então, se toda a gente vai receber dinheiro, então nós temos que saber que toda a gente está realmente a receber dinheiro e que toda a gente só recebe a quantia que deve receber. E então é aí que entra o ID digital, a identidade digital. E então é isso mesmo que o Sam parece que quer fazer. É ter algo que seja incorruptível, que não possa ser alterada, que não possa ser de alguma forma aldrabada. E então cada pessoa viva recebe um certo valor e não mais do que isso, nem menos do que isso, e não se falha o pagamento a ninguém, porque o pagamento é digital em qualquer parte do mundo onde tu estejas.
A ideia base é esta. Ok, até agora tudo muito giro. A juntar a isto, o próprio Sam, numa conversa que eu já vi num podcast, ele disse que, mesmo a questão da retina, vai ser bom não só para diferenciarmos entre cada um dos humanos, mas também para diferenciar o que é humano e o que será robô. E porquê? Porque na visão dele, daqui a uns anos, vão existir robôs extremamente parecidos connosco de um ponto de vista visual e vai ser o scan pela retina que nos vai dizer se aquela coisa que está ali é uma pessoa ou um robô. Neste momento, o que é que a rede tem? Tem uma carteira, tem um token, tem uma app. Perfeito, vamos por partes. E então, o ano passado foi criada a Fundação WorldCoin. E agora reparem bem, esta parte é melhor. Nas Ilhas Caimão. Eu, a partir do momento que há qualquer organização pessoal, isto deve ser por causa dos filmes americanos, em que sempre que alguém tenta fugir aos impostos, ou lavar dinheiro, ou fazer alguma falcatrua financeira, abre uma conta nas Ilhas Caimão. Eu, quando soube esta, fiquei mesmo maluco. Mas, lá está, o que não quer dizer que isto seja uma falcatrua, por isso vamos continuar. Então, a fundação foi criada, a fundação não tem sócios, não tem donos, digamos assim. É gerida por 3 pessoas. A questão é que a fundação não só controla o supply dos tokens, portanto a quantidade de tokens em circulação, mas também controla todos os smart contracts. Então, pessoal, aqui é preciso dizer já isto. A partir do momento que temos uma fundação, ou uma entidade qualquer, que controla todos os smart contracts de uma rede, então isto não é descentralizado. E este é o primeiro grande ponto, é que para já isto não é descentralizado. O conceito não é este. Olhando para o scan chama-se Orb, é uma bola para a qual nós olhamos e que scana os nossos olhos, e é pelo aquilo que eu estive a ver, provavelmente, ou pelo menos de forma conhecida, é muito provavelmente o scan de retina mais avançado do mundo. Custou qualquer coisa como 50 milhões de dólares a ser desenvolvido. E então, o que acontece neste momento? O que é que está a acontecer neste momento? Existem os inspectores, digamos assim, os operadores, que andam com estas bolas pelo mundo inteiro e andam a scanar retinas às pessoas, andam a convencê-las a scanarem os olhos. E estes operadores, vocês podem se inscrever no site se quiserem ser um operador, devem provavelmente receber uma coisa daquelas e vão ir para uns certos sítios à procura de pessoas. E então, esses operadores podem ganhar 2, 3, 4, 5 dólares por cada scan que fazem. Então, na realidade, é bastante apelativo eu inscrever-me, ter uma orbe daquelas e ir scanar todos os meus amigos, colegas de trabalho, família, pá, e o que for. Ir ali para o meio de Lisboa, para o meio do Porto e dizer que, olha, tu scanares isto, eu dou-te €1 porque eu vou ganhar 3 ou 4 ou 5. Então, na realidade, de um ponto de vista comercial, isto está bastante bem feito, porque é a comissão. Quem tem aquilo realmente tem o impulso de scanar cada vez mais pessoas, que é exatamente o que a rede quer, é crescer, ter cada vez mais retinas scanadas. Uma coisa que é preciso dizer é que, em teoria, a maior parte da informação que é recolhida é depois apagada. Mas eu ainda não encontrei nenhuma auditoria sequer que me explique e que me comprove que essa informação realmente é apagada. Nem qual é que é apagada, nem que realmente já se apagada. Daquilo que eu percebi, ainda não existiu uma auditoria independente. Não quer dizer que eles não o estejam a fazer, mas vocês sabem, eu sempre que falo aqui de criptomoedas, para mim as auditorias independentes são muito importantes. Ok, então depois de scanarmos os olhos, nós temos a app. E nessa app começamos a ganhar um token por semana a partir do momento em que scanamos os olhos, mas nós temos que ir com regularidade à app. No limite só abrir, andar por lá e sair, porque senão de outra forma não ganhamos o token dessa semana. Então o que é que está a acontecer? As pessoas estão a scanar os olhos e estão a instalar uma aplicação para ganharem, em média, ali entre os 2,5 dólares e os 3 dólares, que é quanto neste momento vale o token, se calhar menos, todas as semanas. E isto, se calhar, para nós até pode não parecer muito, mas se nós olharmos para os 2 milhões de scans que já foram feitos, quase 70% foi feito em África e na Ásia, onde este valor pode ser mesmo muito interessante semanalmente para as pessoas. Existem muitos países em África e na Ásia onde as pessoas recebem muito pouco dinheiro e então ter aqui um token que vale 1, 2, 3 dólares, o que for, e que lhes chega todas as semanas à carteira e que às vezes com famílias muito grandes, vão scanar tudo. Eu atrevo-me a dizer que eles só ainda não conseguiram scanar mais pessoas nestes países porque, na realidade, muitas das pessoas, se calhar, nem sequer sabem usar wallets, não sabem utilizar apps ou podem ter algum receio disto, mas principalmente porque, ao que parece, ainda só existem cerca de 300 orbes feitos. Daqui a uns tempos vão existir uns milhares ou umas dezenas de milhares, então aí eles podem começar a acelerar. Depois de scanarmos os olhos, temos a aplicação, é tudo guardado em Ethereum, ficamos com um QR Code. E esse QR Code é o par, QR Code, olhos. E a partir daqui, vocês o que utilizam é o vosso QR Code. Mas, também se pode levantar uma outra questão, que é, ok, então, para além de eu ter dado a minha retina,
eu também te estou a dar algumas informações que eu faço ok para quando instalo a aplicação no meu telemóvel. Então, quando já existe alguma teoria da conspiração ou algum burburinho, isto não é agradável e as pessoas cada vez ficam mais com o pé atrás. Principalmente pessoas que já tenham lido algumas coisas e às quais não faça tanta diferença receber 2 ou 3 dólares por semana. E então, na realidade, começam a ser muitos pontos em que as pessoas podem desconfiar. Vamos olhar agora para o tokenomics de forma muito rápida. 75% das moedas vão estar em circulação. Cerca de 10 mil milhões de moedas, ou 10 bilhões, se estiveres no Brasil, essa é a nomenclatura brasileira. Os outros 25% que não vão estar em circulação para as pessoas normais é para developers, e é para a fundação, e é para os primeiros investidores. Um dos grandes problemas que me parece haver de um ponto de vista tokenomics é que neste momento existe mais ou menos 100 milhões de moedas possíveis de estarem em circulação. E nos próximos 3, 4 meses vamos passar para 10 vezes mais. Vamos passar para 1 bilhão ou para 1000 milhões. Em poucos meses, passar para 10 vezes mais é uma machadada gigantesca no valor da moeda, porque na realidade estamos a criar moeda a uma velocidade muito grande. Não há assim tanto interesse, acho eu, em comprar-se tanta moeda e então eu acho que o preço vai baixar e bem. Outro ponto que é preciso perceber aqui é o seguinte, pessoal. Eles dizem que foram feitos cerca de 2 milhões de scans. E isto não estamos a olhar aos dois olhos, estamos a olhar a 2 milhões de pessoas scanadas. No entanto, segundo aquilo que eles têm no site, apenas 1 milhão de wallets foi criada, o que quer dizer que, mesmo depois de scanar os olhos, metade das pessoas não instalaram a aplicação, não criaram a wallet, então não estão a receber dinheiro. Deixando tudo isto, o roadmap, como vocês sabem, é também uma parte muito importante que eu analiso sempre. Qual é que é o roadmap da WorldCoin? É na realidade tudo bastante vago e, reparem, eu analisar aqui uma criptomoeda que tem um roadmap para 4 anos e ter uma que só tem um roadmap para 6 meses, a de 4 anos dá-me, de um ponto de vista psicológico, um bocadinho mais de confiança. O que não quer dizer que eles façam aquilo nos próximos 4 anos, podem não fazer nada, porque escrever um roadmap é provavelmente a coisa mais fácil deste processo todo. No entanto, é bom para percebermos qual é a imagem, qual é a identidade que o próprio projeto quer ter. E a WorldCoin tem muito pouco roadmap. Uma das coisas que eles têm em roadmap é tudo passar a ser open source, incluindo as orbes. E acho que esta questão, isto vai demorar mesmo muito. Estamos a falar de uma tecnologia tão avançada, de um investimento tão grande, e agora vamos pôr isto em open source depois de gastarmos 50 milhões. A juntar a isto, não nos podemos esquecer que a OpenAI, quando foi criada, também era para ser open source. E depois, entretanto, venderam-se 49% à Microsoft, nada é open source. A Microsoft fez uma jogada de gênio de um ponto de vista comercial, perfeito. A questão foi, a OpenAI mudou a sua identidade, o seu objetivo, o seu foco. Até que ponto é que vai acontecer o mesmo com a WorldCoin ou não, não sabemos. Mas, de um ponto de vista de investidores, faz uma grande diferença. E, acima de tudo, pessoal, nós, eu, tu, que compramos e vendemos criptomoedas, nós ajudamos a que às vezes existam picos. É a Pepcoin e muitas outras que aparecem aí, que são picos de entusiasmo e de especulação de pessoas como eu e tu. Mas aquelas que realmente prevalecem são aquelas que são adotadas pelas grandes fundações, pelos grandes grupos de investimento. A Ethereum foi adotada, Bitcoin foi adotada e outras foram adotadas. E essas então mantêm-se lá em cima. Aquelas que são adotadas por nós, mas não são adotadas por grandes instituições, por grandes fundos financeiros, grandes fundos de investimento, por governos, por empresas, o que for, essas têm picos, mas vêm para baixo. E eu não estou a ver, neste momento, a WorldCoin poder ser, de alguma forma, adotada por esses grandes fundos. Continuando, ainda no roadmap, uma das outras coisas que eles querem fazer é criar uma segunda camada de Ethereum. Ok, pode fazer sentido, mas acho que antes disso, o que eles têm que fazer é tornarem-se descentralizados. E isso não está bem claro no roadmap. Houve ainda um podcast que me mandaram há poucos dias, eu só vi uma parte, em que um dos outros fundadores fala até de um scoring para os utilizadores. Mas ele não explica bem o que é isto, e então lá está, são ideias que eles têm, e acredito que algumas sejam muito boas, mas ainda não está passado bem para o papel, ainda não está bem definido, ainda não está bem estruturado, e acho que tudo isto não quer dizer que há aqui uma teoria da conspiração, ou que isto é um esquema, ou que não vai dar certo. Não. Acho é que de um ponto de vista de adoção de grandes empresas, isto ainda não tem o que é preciso. E então, qual é que é o futuro? Ok, eles precisam de muito dinheiro para continuarem a construir orbes. Eu acredito que
não sejam 50 milhões por 50 milhões ao desenvolvimento, agora é só replicar, mas aquelas orbes não devem custar 1000 euros a fazer, devem custar muito, muito dinheiro. E eles, para terem mais scans, eles precisam de ter mais orbes, precisam de contratar mais pessoas, mais operadores para irem scanar as pessoas. Para isto é preciso dinheiro. Para eles terem dinheiro, eles vão ter que ter ou mais investimento, o que eu não estou a ver entrar muito nesta fase. O que eles vão ter que ter é uma criptomoeda, um token a subir, a valorizar, para eles poderem vender aos poucos. E eles não podem vender muito, porque senão volta para baixo. Então é preciso ter aqui um bom equilíbrio entre a especulação e o interesse na moeda para se ir vendendo enquanto ela vai subindo e conseguir-se financiar este projeto para se criarem mais orbes. Enquanto não for assim, este projeto vai andar muito devagar. E se andar muito devagar, o que é que acontece? Vai subir muito devagar também. Pelo menos de forma consistente. A juntar a isto, há ainda um outro problema que é preciso perceber. As pessoas estão a scanar os olhos porque lhes está a ser, entre aspas, prometido dinheiro de forma semanal. Esse dinheiro é na forma de token. Se o token desvalorizar, isto deixa de ser tão apelativo. E pode continuar a ser apelativo para muitos países em África e muitos países na Ásia. Mas vai ser muito mais difícil eles convencerem países, pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos países até da América Latina e da América do Sul. E então, se isto continuar a descer, eu acredito que para já vai descer, porque eles vão criar muita moeda nos próximos meses. E então, isto, se continuar a descer, deixa de ser tão apelativo. Uma das coisas que me preocupa mais é a velocidade a que eles vão criar tokens nos próximos meses. Eles conhecem o projeto melhor do que eu e eles provavelmente são melhores matemáticos do que eu e melhores economistas do que eu, mas aquilo que eu vejo é um crescimento brutal do supply e então o preço vai ter que baixar. Se o preço baixa, tudo deixa de ser tão apelativo. E se deixa de ser tão apelativo, eles perdem aquilo que é realmente mais importante para eles e que os difere do resto, que é a parte da retina. Posto tudo isto, pessoal, há aqui duas coisas que eu quero dizer. A primeira é, de um ponto de vista de projeto, de infraestrutura e de objetivo, houve 2 projetos em blockchain que de alguma forma causaram medo aos governos. O primeiro, a Bitcoin, porque retira do governo o controlo do dinheiro. Há um dinheiro alternativo agora que não é controlado pelo governo e pelas instituições e os bancos centrais que criam dinheiro. Bitcoin foi a primeira. A segunda foi a Libra. E porquê? Porque estávamos a falar da maior aplicação do mundo, Facebook, que tem uma população, digamos assim, quase do tamanho da China e, portanto, maior do que qualquer outro país que exista. E, de repente, esse país, chamado Facebook, ia ter uma moeda. Isto podia ser muito, muito difícil para alguns governos, principalmente para governos onde a sua moeda não tivesse grande poder de compra. E então, Bitcoin e Libra foram um problema. Bitcoin sobreviveu, Libra nem por isso. E existem N teorias da conspiração, se calhar algumas estão certas, do porquê da Libra não ter funcionado. Se a Bitcoin conseguiu retirar um bocadinho dos governos e dos bancos centrais o poder e o controle do dinheiro, há uma outra coisa que os governos têm em seu controle, que é a nossa identidade. E isto nunca foi um problema até agora, apesar de já se falar de identidade digital há algum tempo de forma descentralizada. Mas o governo ter a nossa identidade, para mim, não é minimamente um problema. A questão pode estar nas outras coisas que o governo tem ou que qualquer outra empresa tem. Eu não vou entrar por aí porque a instituição, digamos assim, que mais sabe sobre mim, nem sequer é o governo, é a Google. O governo não sabe onde é que eu ando, o Google sabe. O Google sabe o que é que eu compro, o que é que eu vendo. O meu governo provavelmente só sabe que eu gastei dinheiro. A Google sabe o que é que eu vejo, o que é que eu ouço, o que é que eu digo, o que é que eu escrevo. O meu governo não sabe isso. E pronto, é uma daquelas coisas com as quais eu vivo. Então, eu não vou entrar por aí. Mas a questão é que a WorldCoin, o que está a tentar fazer é tirar o controlo da identidade de cada cidadão do seu Estado. E isto, acho eu, vai criar muito receio e muita resposta e muita regulamentação. Porque, ao contrário de quando Bitcoin apareceu, em que os governos não foram rápidos o suficientes a reagir porque não estavam a perceber bem o fenómeno nem o potencial do mesmo, reagiram muito mais depressa com a Libra e acho que vão reagir também muito depressa com o WorldCoin se realmente virem a ameaça. No entanto, a Libra tinha um potencial muito maior do que o WorldCoin. Porquê? Porque a Libra vinha do Facebook, como eu estava a dizer, mais de 1000 milhões de utilizadores. A Libra era um possível colosso.
A WorldCoin, neste momento, ainda é um fenómenozito do qual se fala, mas ainda não é minimamente um colosso. Então é preciso também perceber, de um ponto de vista de regulamentação e de resposta dos Estados, o que é que vai acontecer. Uma coisa é certa, pessoal. Eu acho que a identidade digital é um passo que vai acontecer e acho que a descentralização da identidade digital e eu controlar os meus dados de identidade será algo muito importante conseguirmos ter no futuro. A WorldCoin pode ser um primeiro passo nesse caminho, pode não ser o passo certo, mas é um passo nesse caminho para criar algum alerta, algum awareness de que é para ali que nós devemos caminhar. Se é o projeto WorldCoin que vai para a frente ou não, sinceramente não me parece, mas lá está, eu não sou um conselho financeiro. E por isso, se vocês quiserem investir, invistam, e já agora comentem aí abaixo e digam-me o que é que pensam deste projeto. Já sabem, eu demoro um bocado a responder, mas eu hei de lá chegar. E então, para mim, neste momento, eu não vejo este projeto com um caminho fácil. Vejo aqui muitas coisas que não estão bem definidas, algumas coisas que claramente eu acho que não estão aí pelo caminho certo. É apenas a minha opinião. Eu espero ter ajudado, pessoal. Digam-me o que é que acham. Boa sorte nos vossos investimentos. Boas férias. Até à próxima.